Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Hoje a gente vai fazer o replante das plantinhas que chegaram da Ana Karina Assunção, que são aquelas suculentas que eu já postei do vídeo anterior, e algumas delas, né, ficaram um pouquinho estressadas devido ao transporte, devido ao tempo, então a gente precisa o quanto antes fazer esse replante, né? Então hoje a gente vai aproveitar o dia tá bem bonito aqui, pra gente fazer o replante, e quero agradecer já vocês por estarem assistindo esse vídeo. Se vocês puderem deixar o like pra gente, é de muita grande importância, né? O YouTube, ele entende isso para divulgar mais os nossos vídeos, e se vocês puderem também fazer qualquer tipo de comentário aqui pra gente, isso é muito importante também, que o YouTube vai divulgar ainda mais os nossos vídeos, tá bom? Só que antes, o que eu queria mostrar pra vocês? Eu tenho um camarão azul, que foi bem difícil de encontrar ele, né? Encontrei ele aqui perto de casa, uma floricultura, que um dia eu ainda quero fazer um tour por essa floricultura. É uma floricultura maravilhosa, super simples, de uma moradora daqui, acho que ainda mais antiga moradora daqui da Serra, né? Dessa parte da Serra onde a gente tá. E ela tinha, e ela tem, né, à venda o camarão azul. E ela me deu esse camarão azul. E aí eu quero mostrar pra vocês que já a segunda floração deles começou agora. Ele é muito bonito, ele tá bem legal. Vou mostrar pra vocês. Gente, aqui tá o meu camarão azul. Ele, quando chegou, caiu quase todas as folhas dele, praticamente todas as folhas. Ele teve uma renovação completa. Eu andei pesquisando, eu vi que não são todos os camarões que acontece isso, mas no azul, depois que você faz o replante dele, ele muda completamente. Ele parece que ele morre a versão anterior, só fica os galhos mais lenhosos deles, né? E aí depois ele rebrota novamente. Mas, gente, olha isso. Da minha sombra tá pegando? Olha que linda essa floração dele. Ele está repleto de pedúnculo floral aqui. Olha que lindo que ele tá. Essa folhagem dele é muito bonita e também, né, a gente nem estava falando da flor ainda, né, mas, gente, olha essa flor. Que coisa linda que ela é. Ela está começando agora a floração dele, né, ele não tinha florido antes, tanto que aqui as espiguinhas dele ainda continuam, né, intactas aqui, e ele tá bem bonito aqui. Pega o sol agora no começo da tarde, pega o sol completo agora no começo da tarde, ele tá bem legal aqui, e esse local aqui foi ideal para ele, né? Eu vi que aqui pega o sol tanto no verão quanto no inverno, e isso ajuda bastante, né? A gente escolheu um local ideal para as nossas plantas, e ele tá bem bonito, ele até tá um pouco, se a gente ver, penso para frente, né? Para ele pegar um pouquinho mais de sol, mas tá bem legalzinho, né? Bom, agora a gente vai lá para a gente poder fazer o replante, né, dessas suculentas. Elas já estão um tempinho ali sem um substrato adequado, algumas são já meio desidratadas, e para a gente não perder elas, a gente vai fazer esse replante. Já fiz o substrato, inclusive eu gravei um vídeo só fazendo o substrato, porque bastante gente vem aqui e me pergunta como que eu faço meu substrato, a proporção e tudo mais. Só que, devido ao meu clima, né, eu faço algumas alterações. Então eu fiz um vídeo explicando melhor como tudo isso funciona. Eu vou postar aqui logo depois desse vídeo, o vídeo só sobre o substrato, porque eu já quero postar logo em seguida esse vídeo que eu coloquei anterior, né, sobre os recebidos da Ana Karina Assunção, e agora postando também eu replantando. E por que eu tô fazendo esse vídeo desses replantes, né? Primeiro, porque muita gente me pergunta também como que eu faço a escolha do vaso. Então, esse replante em específico eu vou fazer tanto em vaso de barro, quanto em vaso de lata, que eu fiz aqui, e também em alguns vasos de plástico, explicando por que eu escolho mais ou menos cada um desses tipos de vaso. Mais para uma planta seria mais adequado um, para outra planta seria adequado o outro, né? E por que eu faço esse tipo de escolha? E lembrando, gente, que assim, não existe uma verdade absoluta, né? Na verdade, essas técnicas que eu faço cabem bastante aqui para o meu cultivo, para o meu tipo de clima. Mas eu sei que várias pessoas têm muito sucesso fazendo outros tipos de replante, outros tipos de substrato, outros tipos de vaso, para alguns tipos semelhantes, né, de planta. Porque o cultivo é totalmente diferente. Então a gente precisa prestar bastante atenção no nosso clima e ver as coisas que funcionam mais pra gente, né? Tem coisas que vai funcionar mais, tem coisas que vai funcionar menos, mas eu acho que o importante é isso, né? A gente ter atenção ao cultivo, e eu acho que isso que é o importante, né? A gente ir aprendendo, né? Cada vez mais com as nossas escolhas, né? Às vezes a gente perpetua elas, né? Porque deu muito certo, ou às vezes a gente dá um passo atrás, o que é super natural. Aqui, gente, eu tenho várias latas ou vasos de plástico que eu fiz, tá? Então essa daqui é uma das latinhas que eu vou usar. Aqui atrás, eu ainda não sei o que eu vou usar onde, né? Algumas eu sei, outras não. Aqui são latinhas também, né? Latinha aqui atrás também, né? Latinha de milho, aqui é a latinha de queijo, e aqui são alguns plásticos. São aquelas embalagens, né, que vem às vezes algum alimento, alguma coisa assim, que aí eu fui customizando, né, e aí foi ficando assim bonitinho. Adorei essa bruxinha aqui.
Que bonitinha que ela ficou. E aí eu não sei ainda qual que eu vou usar em qual, mas eu vou plantar, né, principalmente nesses vasinhos aqui. E também tenho alguns vasos de barro. Aqui atrás eu tenho, né, os nossos vasinhos de barro, né, tem pequenininho, tem esse, tem outros maiores também. E aqui tá mais ou menos o que a gente vai usar, né, o nosso substrato que eu já fiz, né, que a gente já sabe o que tem. Tem aqui nossa argila expandida e aqui as nossas queridas estão até um pouquinho estioladas não, um pouquinho desidratadas, né, porque elas precisam de replante o quanto antes, né. Algumas eu já coloquei um pouquinho de água, como esse Adromiscus aqui, porque ele estava bem desidratado, e outras aqui a gente já vai fazer agora o replante delas para elas ficarem com uma saúde melhor. Bom, tá tudo a postos aqui, a gente vai começar fazendo esse replante. Vou deixar a câmera direcionada aqui para baixo, para vocês conseguirem ver qual plantinha que eu tô colocando, né, porque senão a gente não consegue abranger tudo. E aí eu vou dizendo minhas dicas, né, como que eu vou fazendo. Bom, gente, primeira plantinha que eu quero plantar é essa daqui, né, o Comixton. Por quê? O Comixton, ele, como vocês podem ver, já faz um tempinho que ele tá fora. Gente, olha isso daqui. Olha essa desidratação. Não tava desse jeito, né, quando ele chegou. E eu ainda abusei, tá? Isso daqui é culpa minha. Porque eu já deveria ter plantado essas mudas. E depois que elas chegaram ainda, eu deixei um pouco mais na caixa, né? O que eu não deveria ter feito. Eles ficaram quase uma semana aí na caixa, uns 5, 6 dias. E então eles estão bem, né, judiados. Então eu vou remover essas folhinhas, né, da dó mais preciso. E o Comixton, ele é uma plantinha muito exigente, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele precisa de um substrato muito adequado, muito soltinho, como vocês conseguem ver esse substrato aqui, tá muito solto, ó. E eles precisam também, às vezes, um pouquinho mais de carvão. Então eu vou colocar no vaso dele um pouco mais de carvão. Como eu disse, esse carvão aqui eu comprei granulação 3. Eu pedi 2, tá, gente? Mas veio para mim granulação 3. Então a granulação 2 vai ser essa granulação aqui. Ela é muito mais adequada do que essa daqui, tá? Mas veio, né? Tudo bem, a gente faz o uso dele. E para o meu uso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho como vocês sabem, meu clima ele é um pouquinho mais úmido. Então eu vou usar mais ainda carvão e perlita para o Comixton, tá? Porque ele é uma plantinha bem exigente quanto à umidade. Como sempre, eu uso perlita expandida, mas antes de perlita não, argila expandida. Só que antes disso, né, antes de até chegar nessa parte, né, eu vou usar lata. Por que eu vou usar a lata? Porque a lata consegue oferecer para mim melhores características, sejam elas térmicas ou então de drenagem, para que eu consiga cultivar melhor o Adromiscus, né? O Adromiscus não, o Comixton, né? O Comixton eu já tive experiência dele utilizando com vasos de barro, não tive boa experiência, tá, gente? E tive também com vasos de plástico, não tive boa experiência. Pelas minhas pesquisas, né, o vaso de lata, em vários youtubers que eu assisto também, né, se tratando de suculentas, de plantas, né, das crassuláceas, o vaso de lata ele permite uma maior drenagem para essa planta e permite maior, como posso dizer, ele não permite com que a água fique parada dentro do vaso, de maneira nenhuma. E a água externa também não entra. Então, o vaso de latinha, quando a gente trata ele com substâncias hidrofugantes, né, principalmente quando a gente coloca nele aí o Galvite, ele vai favorecer bastante aí ela ter essa drenagem mais adequada da água aqui dentro, tá? Então, vou até tirar um pouquinho aqui do substrato, que pus muito, e a gente vai colocar o nosso Comixton aqui. Vou tirar essas folhinhas aqui, que já estão meladas, como vocês conseguem ver aqui, né? Elas melaram por desidratação, acredito eu. Vou tirar elas, porque senão atrai fungo, cochonilha, né, tudo mais. E tratando Comixton, atrai tudo aqui. Então eu não quero deixar muito aqui, não. Vou deixar ele bem centralizado aqui. Colocar o nosso substrato. Gente, eu dou essa apertadinha, mas essa apertada que eu dou é só para eu conseguir fazer com que a planta fique parada, tá? De nenhuma forma a gente tem que compactar. Tudo bem que o substrato, quando a gente faz ele muito drenante, né, igual eu faço o meu, é difícil ele compactar. Ele não compacta de uma forma, mesmo se a gente aperte muito, né? Então, eu vou fazer aqui de uma forma que seja mais adequada para ela. Gente, a primeira vez que eu mesmo, né, eu tô cultivando em lata também, né, tô seguindo aí dicas que eu vi de pessoal na internet, pessoal aí de fóruns, tá, e também de algumas
alguns estudos que eu vi, de cultivo de suculentas em lata. Não necessariamente o Comixton, né? Mas eu já vi que tem muitas suculentas assim que não vão bem em nenhum tipo de vaso. Então a gente usa o de lata aí como uma tentativa também, né? A gente aqui em casa, embora tenha uma experiência um pouquinho maior, a gente também tem que testar bastante. A gente não consegue ter, né? A gente não tem todas as plantas, né? A gente não consegue ter experiência de todas elas. Mas ficou bem bonitinho, né? Aqui, o nosso Comixton. Agora vamos rezar para que ele fique bem aqui, para que, né, ele não venha a querer começar a morrer, porque às vezes o Comixton, ele do nada ele começa a morrer e eu não sei o porquê, ele vai, né, mas a raiz está bem preservada, as folhas, né, tem bastante folhinhas aqui, esse pequenininho aqui ele vem muito preservado, com bastante mudinha, vou colocar ele aqui e vou colocar também, gente, um pouquinho em todas elas eu vou colocar um pouquinho de enraizador, porque elas ficaram bastante tempo aqui fora do seu substrato e fora de hidratação, tá? Então o enraizador ajuda aí nas raízes que vão absorver mais água, mas ficou legalzinho, né? Gente, agora a gente vai plantar nesse vasinho de plástico aqui que eu fiz, a gente vai plantar a nossa Pink Granite. Por que eu escolhi o vasinho de plástico, gente? A Pink Granite, ela é muito tranquila de você plantar ela é muito resistente. Então ela, assim, não liga muito se você coloca em vaso de plástico, em vaso de barro, né? Ou em vaso de lata. E o vaso de plástico ficou bem bonitinho esse daqui, eu acho que vai combinar com a cor dela, né? Ela fica com a cor um pouco mais bronzeada, um pouco levado para o rosa ou para o sedum bronze, né? E eu acho que vai combinar bastante com esse vasinho aqui que eu fiz. Primeiro a gente põe uma camada de drenagem, tá? Todas as plantas, embora, mesmo que elas sejam, né, plantas que são um pouquinho mais tranquilas de se cultivar, a camada de drenagem é sempre importante. A gente nunca pode subestimar a nossa camada de drenagem, gente. E outro conselho, né, dica, né, não sei o que dizer, né, que eu dou. Gente, não usem, por favor, tá, não usem manta bidim, tá? Porque a manta bidim, ela não seca de maneira nenhuma, tá? Ela não seca. Não adianta, você vai, assim, ter problemas muito sérios com as suas suculentas se você usar a manta bidim. Manta bidim, ela é muito bem-vinda para outros cultivos, para outros tipos de plantas, como as aráceas, e algumas aráceas, não todas, tá? Existiu aí uma época, né, na nossa vida, que a manta bidim, ela era insubstituível, né? Muita gente usava, né, e todo mundo falava que ela era excelente. Realmente, ela é muito boa. Ela consegue deixar passar tudo que você quer deixar passar, menos o substrato. Então, ela vai conseguir ser aí um filtro excelente, só que ela não seca. É assim, gente, o mar seca, ela não seca, sabe? A manta bidim, ela tem essa característica. Se você vai colocar uma planta que gosta disso, que precisa disso, perfeito, usa a manta bidim. Mas no nosso caso, que a gente está tratando de suculentas, né? A gente precisa de um substrato sequinho aí, gente. Não usem a manta bidim, tá? Por favor. Eu não uso nada, Quer usar alguma coisa que seja, sabe aqueles panos, né? EVA, eu acho que chama, não sei como, não lembro agora como chama. Vou pôr aqui na tela como que chama, isso me deu branco. Use aquilo, tá? Aquele paninho fininho que vende, né? Que as pessoas às vezes fazem toalha de mesa para alguns tipos de festas infantis e tudo mais. Ele é muito bom, ele pode usar, mas também ele rasga com o tempo, né? Então, mas assim, né, para a finalidade de não deixar passar substrato, ele vai estar ótimo. Gente, caiu essa folhinha pequenininha aqui, eu vou usar ela, tá? Porque eu não sei se ela vai brotar ou não. Gente, olha que bonitinho que ficou essa planta. Tá muito bonitinho aqui, olha isso, gente. Ficou muito legalzinho, né? E esse tronquinho aqui, ele já tá direcionado para baixo, tá vendo? Depois eu vou até deixar ele já assim, para que ele possa vir aqui para baixo, né? Mas ficou bem bonitinho, como eu disse, né? Acho que a coloração dele assim, é muito adequada aqui para esse vasinho, né? Ficou bem bonitinho. E também, gente, o Pink Granite, ele é muito tranquilo de se cultivar, muito tranquilo aí de você ter sucesso com ele, tá? É uma planta realmente aí, ao meu ver, para iniciantes, né? Assim como o Bronze, Adria Babalu, né? É muito tranquilo de cultivar ele. E eu gostei bastante aqui do meu arranjinho. Gente, agora no outro vasinho de lata, essa lata é um pouco maior, como vocês conseguem ver, tem uma camada maior de drenagem, tá? Coloquei aqui. Por que eu tô fazendo isso? Porque o vaso grande, ele vai demorar mais para secar o substrato, né, do que o vasinho pequenininho. Olha isso, a diferença, né? Então não se compara. E eu já perdi planta no vaso grande, no vaso não, um vaso de lata grande assim, porque o substrato não secou adequadamente, né? Então eu tô colocando bastante camada de drenagem, ainda porque a gente vai colocar
uma agavoide, gente. Essa agavoide aqui que eu até falei no vídeo, né? Essa daqui vai para essa latinha aqui, porque ela tá muito linda e essa agavoide tá muito linda também. Adoro esses tons de vermelho, gosto bastante dessa mistura entre verde e vermelho que faz. Gente, olha o que eu te falei, olha o que eu falei para vocês. Olha a folha, como que já tá. Então, isso aqui tá desidratada. A gente aperta ela aqui, ó. Embora ela seja ainda durinha, mas a gente consegue ver que ela tá desidratada. E ela é muito prolífera, né? A Ana Karina colocou mesmo assim, gente, essa planta aqui, ela é prolífera, né? Ela tá vagavoide prolífera, não sei a ID. E eu também não sei a ID dela, mas ela tá muito linda essa planta. Olha essa disposição, parece uma coroa, né? Tá muito bonita. E por ser uma agavoide, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? É um substrato assim muito drenante para ela, um substrato que seja rico em perlita, né? Em argila, com a camada de drenagem de argila expandida. Vou colocar ela bem aqui no centro do vaso. Acho que esse vaso aqui, por enquanto, vai estar bom para ela. Se ela se proliferar muito mais, né? Muito mais rápido, a gente muda ela de vaso, não tem problema. A agavoide que seja um pouquinho mais prolífera, gente, a gente tem aí assim, né, um alento, né, porque a agavoide prolífera geralmente ela é mais um pouquinho resistente ao cultivo, né, a agavoide geralmente ela é um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais dificultosa aí da gente manter ela, mas essa daqui eu acredito que não, né, mas eu comprei ela mesmo por causa da beleza dela, ela tá muito bonita essa planta, e o replante dela feito aqui, gente, olha isso aqui. Parece uma coroa, né? Parece aquela aqui, né? O assento da coroa e a coroa em cima. Ela tá bem bonita, bem legal mesmo. A gente não aperta muito, tá? Só aperto aqui para a gente conseguir ter uma boa aderência das raízes junto com o substrato e ela não ficar tão soltinha. Mas ficou bem legal, né? Gostei bastante. Gente, agora no vasinho de barro, pequenininho, tá? Eu vou colocar uma camada de drenagem muito discreta, bem discreta mesmo, porque eu quero colocar o meu Marianiae, o meu Adromiscus, tá? Porque o vasinho de barro, ele, né, pode ser muito benéfico para ele. Pensei até em colocar no vasinho de lata ele, né? Mas eu vi aqui no meu cultivo, eu tenho alguns adromiscos que eles estão em vasinho de barro. E eles estão indo bem, eles estão indo muito bem. Então pensei em colocar esse. E eu tô vendo que o substrato dele é muito poroso mesmo. Olha isso, gente, eu só pego ali e desmancha, ó, tá vendo? Então isso daqui, vendo de produtores bons, né, a gente pode imitar o cultivo. Olha aqui, gente, tem muito carvão. Tem aqui praticamente carvão e casca de arroz. Olha essa raiz aqui, como que ela tá bem legal aqui. Olha esse sistema radicular. Isso daqui é importante da gente ver das plantas, né? Esse sistema radicular também, se ele está bem desenvolvido. Às vezes a gente compra de produtor que a gente não sabe, a gente precisa ver se não tem nematóides, né? Também. Esse branquinho aqui provavelmente é de atomácia, tá? Então aqui, gente, tá bem legal. Ele deu uma hidratada, né? Que eu aguei ele. Vou colocar ele no vasinho de barro, no pequenininho. Eu sei que é um vasinho bem pequenininho ele, mas mesmo assim eu quero, porque quando ele crescer mais eu mudo ele de vaso, porque as suculentas geralmente, né, incluindo todas as crássulas, né, quase, né, não sei se todas, mas a grande maioria, elas gostam de ambientes confinados da raiz, né? Então a raiz ela precisa estar num ambiente um pouquinho mais confinado, porque isso vai, as raízes parece que elas precisam de uma estrutura tátil para elas, né? Tanto que quando você for fazer o replante de alguma suculenta, quando eu fizer aqui eu vou mostrar. Parece, ou você vê eu tenho acho que alguns vídeos já que eu mostrei isso. As raízes delas pegam totalmente aqui a lateral, a borda, e elas deixam um pouquinho de pegar o centro, porque elas gostam de tatear aqui em volta, né? Isso eu tô falando das suculentas e ainda algumas aráceas, né? Alguns felodendros, antúrios gostam disso também. Então o vaso, gente, nunca pode ser aquele vaso grandão, né? Sempre tem que ser um vaso assim muito proporcional ao tamanho da planta. Senão aí a gente acha que vai dar um espaço grande e a planta vai crescer, vai se desenvolver. O que não é verdade, né? Pode demorar mais ainda para a planta conseguir se desenvolver de uma maneira saudável, adequada, né? Às vezes ela vai se esforçar tanto emitindo energia para a raiz ocupar aquele espaço e vai se preocupar menos com a parte emergida, né? Emersa, né? Emergida nem existe, acho que nem existe, é emersa do vegetal. Então aqui a gente tem que dar um vaso muito adequado, compatível, proporcional, tanto a parte do vegetal superior quanto também das raízes, né? Pra gente tem que tomar muito cuidado com isso. E fica bonitinho, né, gente? Fica muito legalzinho aqui. Olha isso daqui, né? Fica, nossa, eu adoro essa planta, gente. Eu tô adorando a Dromiscus.
Gente, outra agora que eu vou plantar em uma latinha, essa latinha aqui que eu fiz, né? Pintei de creme, passei aqui com esponjinha aqui, um marrom, né? Umas 2 cores de marrom. Ficou bem bonitinha, né? Gostei bastante, né? Tem hora que eu sou do azul, aí eu vou pinto tudo de azul. Tem hora que eu sou de outra cor, aí eu pinto todas praticamente de outras cores. Mas agora eu tava da cor do pastel, aí foi essa cor aqui. E eu vou plantar nessa latinha aqui, a Sweet Flame. Gente, olha que bonitinha que ela é. Ai, que maravilha que essa planta é. Gente, super, olha o substrato dela. Só de mexer, olha, já cai tudo. E olha a quantidade de raiz que ela emite, tá, gente? A gente consegue ver, eu não fiz nada nela, né, nessa planta aqui. Vou tirar aí as folhinhas que estão mais em contato com o substrato, que já estão secas, para conseguir, né, ter uma ventilação maior aqui e evitar aí o acúmulo de cochonilha, tá? Se vocês tiverem uma pinça, ajuda bastante, tá? Nesse processo aqui que eu tô fazendo. A pinça, né? Nossa, é de grande ajuda, porque às vezes a gente fazendo isso, a gente machuca a folha que tá mais acima, né? Então a gente não gosta muito de fazer isso. Mas olha quanta folhinha, parece que não, né? Mas olha quanta folhinha seca. Pondo aqui, vou até tirar daqui já. Gente, olha a quantidade dessa raiz, né? Não vou cortar a raiz, não vou fazer nada. Vou fazer até um buraquinho maior aqui, né? Um berço maior para a raiz conseguir ter um desenvolvimento mais adequado. Esse aperto que eu dou aqui, gente, é só para confinar melhor, tá? A raiz aqui no berço que eu fiz para ela. Mas de nenhuma forma eu quero compactar. Tudo bem que, olha, eu aperto aqui, ó, não compacta, né? Então o substrato bom é esse, tá? Não vai compactar de forma nenhuma. Olha aqui, gente, que linda que ela tá. Ficou bem legalzinha, né? E ela fica bem rosadinha aqui. E eu plantei ela sozinha aqui porque eu quero, né, essa estética, né? Dessa forma. Gente, conforme eu tô plantando, vocês estão vendo, olha, o substrato, quando a gente pega carvão número 3 muito grande, às vezes eu pego o substrato aqui, ó, não vem carvão, tá vendo, ó? Não vem. Então a gente tem que sempre tomar cuidado e ir misturando, porque as partículas maiores tendem, nesse caso aqui, a ficar emersa, e as menores ficam submersa. Então a gente sempre tem que estar misturando ou tomando mais atenção, né, com a proporção que a gente está colocando. Bom, continuando agora nesse mesmo vasinho, né? Eu quero plantar nesse pequenininho aqui ainda. Eu quero plantar a nossa Van Keppel. Gente, olha o tamanhozinho dessa planta. Ai, que coisa linda. Parece que alguém deu um beliscão aqui, torceu ela. Tá muito bonito, né? Eu acho que ele é não sei se é um Paquifita ou uma Paquivéria, né? Mas, gente, olha esse substrato, tá? Olha esse substrato. Tá vendo isso? Palha de arroz pura, praticamente, né? Não tem terra, né? Não tem substrato, né? Ou terra vegetal, né? Tem bastante, ó, perlita, tá? Perlita, carvão e bastante casca de arroz carbonizada. Então tá bem legal esse substrato, o que é aquilo que a gente falou, né? Vendo de produtores legais, a gente consegue ver já esse substrato e tentar imitar ele, né? Fazer um substrato adequado para ela. E essa planta tem as folhas gordinhas, o que já mostra pra gente que a gente precisa de um substrato muito mais drenante, né? Um substrato que não vai ficar com nenhum tipo de água. Ó, bastante raízes, tá? Muitas raízes. E aqui vai caber certinho aqui nesse nosso vasinho que a gente tá, nesse mini vaso aqui, né? Acho tão bonitinho esses mini vasos. É bem legalzinho eles. Eu vou colocar ela aqui, colocar aqui em volta. Aquilo, gente, né? Vendo a nossa proporção que a gente tá pegando também, né? Porque às vezes o nosso substrato aí, ele separa um pouco, né? E aí a gente não pode deixar isso acontecer. Principalmente se a granulosidade, né? De algum dos seus elementos forem muito diferentes, né? Então a gente sempre precisa ficar aí misturando, mexendo, para a gente não ter nenhum tipo de surpresa, né? Dou umas batidas assim, gente, ó, para ela poder se acomodar melhor. E por ser uma suculenta de folhas bem gordinhas, o que eu gosto de fazer? Pegar aqui, gente, ó, e colocar por baixo o carvão da folhinha, tá? Isso tem me ajudado muito, ó. Ali já tá. Vou colocar aqui também. Porque eu evito com que a umidade fique em contato, né, direto com as nossas folhas mais inferiores. Isso vai ajudar muito o desenvolvimento da planta, né? Quer dizer que as folhinhas de baixo aqui não vão melarem com facilidade, não vai acontecer nada com elas, né? Então aí, completando aqui, gente, olha que bonitinho que ela tá, muito linda, né? Essa daqui é a Van Keppel. Gente, agora eu tô numa dúvida, eu não sei se eu planto a Xingu
ou então se eu planto a nossa Blood, né? A nossa Blood aqui na nossa latinha. O que vocês acham? Olha isso. Acho que vai a Xingu, né? Aqui, né? Acho que é a Xingu, né? Essa Blood aqui eu vou colocar em outro vasinho. Vamos colocar Xingu agora. Xingu, gente, faz tempo que eu queria essa planta, bastante tempo. Olha como ela tá bonita. E é uma Gavoid, né? A Gavoid aí, né? É um pouquinho mais delicada. Plantar no vaso de barro, ela vai super bem, super bem-vinda. Plantar a Gavoid em vaso de barro, tá? A maioria delas, pelo menos, né? E olha essas raízes aqui, super saudáveis, né? Sem nenhum sinal aí de nenhum parasita, né? Não tem nenhuma parasitose, não tem nada. Olha que legal. Então isso é legal a gente comprar suculenta saudável, né? Vamos fazer aqui a nossa camadinha de drenagem e colocar o nosso substrato. Fazer um bercinho aqui, que eu gosto de fazer. Gente, eu gosto de mexer muito com a mão, tá? Vocês estão vendo isso, né? Mexer com a mão, pra mim, eu não sei, eu gosto de ter esse contato com a terra, tá? Com o substrato e com a planta. Às vezes eu uso, né, a nossa pinça. Não gosto muito de usar luva, nada disso, né? Minha unha fica tudo preta, depois é com terra, né? Depois lava, sai. Então, mas eu gosto disso, né? Eu gosto de ter esse contato. É legal. Ó, tá soltinha. Bater um pouquinho, gente, porque a parte que for mais fininha vai descer. E aí eu vou conseguir fazer uma compactação maior aqui em cima, tá? Para ela não ficar solta. Pronto. Dá uma leve pressionada. Pronto, olha, gente. Que linda que tá essa planta. Muito linda, né? Xingu. Gente, agora eu peguei um vasinho com a boca mais larga. Por quê? Eu quero plantar 3 suculentas em um só. Eu quero plantar a White Line, tá? A Pit Candy e a Mohican. Essa, ou Mohican, né? Nessas 3 aqui. Por quê? Eu peguei esse vaso com boca mais larga porque eu acho que vai ficar mais adequado aqui. E as 3, gente, tem raízes grandes. Eu não quero cortar as raízes. Se eu colocasse nesse outro vasinho aqui, eu acho que elas iam ficar muito apertadinhas, né? E aí eu ia depois ter que alterar aí fazer um reinvase delas, né? E eu não quero isso. Então eu vou plantar nesse vasinho aqui que tem uma boca maior, tá? Como eu tenho bastante raízes aqui, gente, eu vou colocar menos camada de drenagem. Vou colocar um substrato com bastante carvão. Por que eu tô colocando elas juntas, gente? Porque as 3 são pruinadas, tá vendo? Então, provavelmente o cultivo delas é muito semelhante. E as folhas são gordinhas. Claro que uma mais, outra menos, né? Mas mesmo assim, né, elas me parecem ter um cultivo um pouquinho semelhante. Muitas vezes eu quero plantar sozinha elas, mas às vezes não dá, né? Às vezes a gente precisa fazer essas escolhas. Gente, como que eu gosto de fazer? Colocar elas meio que simetricamente em triângulo, tá? Então eu vejo mais ou menos um triângulo aqui, imaginário, né? Vejo aqui um triângulo como vai ficar, e aí eu coloco em cada ponta do triângulo uma delas, para que a gente tenha um vaso mais harmônico. Essa daqui é a Pit Candy. Gente, uma coisa que eu descobri, tá? Fazendo as coisas. Quando a nossa mão tá assim, olha, cheia de terra, você não tira a pruína. A pruína não sai fácil. Então isso ajuda mais ainda a gente fazer o cultivo, né, o replantio, mexer na planta de uma maneira que a gente não tire a pruína dela, tá? Ou então a gente pega aqui com papel, essa parte aqui superior, tá? Mas com o meu dia a dia, eu tô vendo que com a minha mão dessa forma, eu consigo pegar e a pruína não sai. Então isso é muito bom, muito bom. Ajuda bastante, né? Porque a gente fica com mais liberdade, né? De movimento, né? De mexer. Então a nossa mão com a terra vai aí preservar mais ainda a pruína das nossas plantinhas. Por isso é bom, né? Plantar com... Não sei se com luva faz isso ou não. Eu nunca plantei, gente, com luva. Então vocês me falam aí. Vocês têm experiência com... Eu sei que tem bastante gente que planta com luva. Então, por favor, me falem aí. Gente, essa daqui veio com filhotinho. Ai, que bonitinho. Essa daqui, a White Line. Eu ainda não tô... Ó, 2 filhotinhos, gente. Tem outro filhotinho aqui. Tirar as folhinhas, né? As folhinhas secas. Gente, ó, o que eu vou fazer aqui? Pegar esse carvão, pegar até esse aqui, ó. Tá mais fininho, tá vendo? Vou pôr aqui debaixo, ó. Pra eu ter certeza que esse filhotinho aqui não vai ficar
em contato com o nosso substrato mais, que fique mais molhado, né? E só que aqui atrás é um desafio, porque aqui atrás eu tenho um outro filhotinho. Eu queria pôr eles laterais, mas eles não vão ficar laterais. Dá mais espaço assim para eles. Não, acho que eu vou virar. Melhor, né? Assim, ó. Porque aí cada um cresce por um lado, né? E ela tem, a raiz dela é muito mais compacta aqui. Então aí fica mais desafiador ainda a gente plantar de uma maneira que seja mais adequada para ela. Vou colocar aqui. Pronto, gente. Aqui. A gente tem nossa Mohican. A gente tem nossa White Line, tá? Tá aqui. E a gente também tem a nossa Peach Candy. Peach Candy é mais gordinha, tá? Então tá bem legalzinho aqui, né? Essas três. E vai dar para crescer legal, né? Aqui, ó, gente, eu vou tirar aqui só uma atenção maior, né? Que eu não fiz. Vou colocar aqui embaixo também da Peach Candy, principalmente, ela tem essa folha mais gordinha, os nossos carvões. Vou pegar uns fininhos, que ajuda bastante a gente fazer esse processo. Pronto. Olha isso, gente. Bem legal, né? Então essa daqui, eu sei que ela vai ter um crescimento maior, né? Pela superfície, e essa daqui vai ter um crescimento superficial. Gente, nesse vaso aqui, eu quero fazer uma coisa que eu geralmente não faço, que é um arranjo, né? O que eu vou fazer? Vou colocar a Meeting, porque a Meeting ela vai crescer pra cima, né? Ela vai subir. Vou colocar essa daqui que eu recebi de brinde, que eu não tenho identificação dela. Gente, olha a coloração dessa folha. Ela não tá melada aqui, pelo menos aparentemente não, tá? Tá dessa coloração mesmo, então eu não sei. E ela é pruinada. Vou colocar essa, que tem essas carúnculas lindas. Não sei se ela é uma gibiflora ou não, mas provavelmente sim, né? Porque olha o tamanho dela, a forma dela, né? Então ela vai crescer mais aqui. Então eu vou colocar essas duas aqui a princípio. E eu gosto de fazer sempre sem trio, né? Tô pensando ainda se eu vou colocar aqui a nossa Nixana, que tá um pouquinho estiolada, né, para pegar um pouquinho mais de sol junto, né? Acho que vai ficar legal, né? Porque duas crescem para cima e essa daqui cresce bastante mais aqui na horizontalidade do vaso. Acho que vai ficar legal essas três juntas. Isso eu tô pensando agora, tá, gente? Não planejei. Bom, vamos lá. Primeiro vamos colocar nossa Meeting. Gente, olha a quantidade, como que é o substrato dela, né? Muito drenante, né? Vocês conseguem ver, ó, que ela tá super desidratada, tá? Só vou dar um apertãozinho nela aqui pra gente conseguir, ó, soltar um pouquinho esse substrato e ela ficar com mais contato com o nosso substrato, né? Mas ó, o substrato é diferente das outras, tá vendo? Então, olha, ela tem um pouquinho mais aí de terra, né, vegetal, né? Então, essa daqui provavelmente tem a folha gordinha, né? Mas ela tem um pouquinho mais de terra vegetal. Então, o cultivo pode ser um pouquinho diferente. Por isso, a gente tem que tomar cuidado de plantar plantas que sejam, né, compatíveis. E isso a gente consegue. Quando o produtor é um produtor, né, mais, como posso dizer, de uma forma mais. Não é um viveiro, né? Não é aqueles viveiros comerciais, né? O Lambra, por exemplo, né? Não que seja ruim isso, imagina. Mas é porque quando é assim, o substrato é o mesmo, é toda a mesma coisa, porque o cuidado que eles têm nas estufas é diferente, né? Aqui não. Aqui eu acho que é um produtor mais local, né? Um produtor mais independente, né? Então aí a gente vai ter aí, eles colocam substratos diferentes para cada tipo de planta diferente, né? Geralmente, porque aí a gente vai ter um melhor cultivo deles, né? Vai ter tanto uma irrigação com fertilizante e tudo mais, muito, né? Assim, sistematizada, né? É algo mais caseiro mesmo, né? Mais orgânico, mais natural, né? E aqui vai ficar a nossa Nixana. A Nixana é grande, né, gente? Nossa, não parecia ser grande assim. Olha que bonitinho que elas ficaram. Adorei. Ficou bem legal, né? Ficou muito legal. E agora aqui no meio eu vou colocar a nossa planta maravilhosa, linda, perfeita, que eu amei. Eu não perguntei ainda para Ana Karina qual que é essa planta, mas tá muito linda essa planta, gente. Tô adorando ver esse vaso. Sem querer vai ficar com uma coloração muito combinando, né? Não sou muito de combinar as coisas, mas gosto mais dos aspectos mais naturalistas, sabe? Então mas às vezes, né, fica bonito, né, também combinar. Agora eu vou colocar embaixo dela,
aquela técnica que eu falei. Isso eu faço e dá certo, tá, gente? Isso daqui é uma técnica aprovada por mim. Fazer isso daqui. Isso daqui ajuda bastante, ainda mais no meu clima, né? Como vocês sabem que é úmido, isso daqui é uma mão na roda, né? O que vocês acham? Ficou legal, né? Eu gostei dela. Gostei bastante desse arranjo que eu fiz aqui. Olha, eu não gosto de arranjo, me tornando pessoa de arranjo, né? Ficou bem legalzinho, né? Meu, tortinho, mas tá lindo. Tá muito bonitinho. Gente, agora num outro vasinho de barro, fazer uma camada de drenagem. A camada de drenagem, até tirar um pouco, tá muito. Eu vou plantar 3 plantas que são, assim, né, visualmente semelhantes. E eu sei que, por exemplo, a Blood, eu não sei dizer se a Blood ela é de muito difícil cultivo ou não, né? Então eu vou colocar a Blood junto com a nossa Queen of Rose e junto com a nossa Moonstone. A Moonstone e a Blood é muito parecida, né? Então eu vou colocar elas duas juntas, que o cultivo pode ser igual. E a Queen of Rose, Rose of Queen, tem também, né, aí umas características de, pelo menos de folha, né, que possa se assemelhar um pouquinho. Então vamos ver se elas juntas, né, vão se dar bem. Mas é aquilo, né, gente? Muitas vezes é tentativa e erro, né? A gente não consegue fazer tudo. Vamos lá. Dá um berço para ela. Gente, ó, plantei essas 3 aqui nesse vasinho um pouquinho, né, com a boca um pouco maior também, porque elas me parece que vão crescer um pouco mais na horizontal, né. Essa daqui veio com a raiz bem pequenininha, né, então a gente consegue aí colocar ela aqui junto também. Então coloquei elas, naquele mesmo truque, né, que eu faço aqui, colocar os carvões aqui nas laterais para evitar apodrecimento e que as folhas melem. Parece difícil não, né? Parece trabalhoso isso, gente, mas não é não, tá? É super tranquilo. Então assim, nossa, eu vou pôr em tudo. Rapidinho a gente coloca. E para quem gosta também, né, de mexer com planta, isso pra gente é um prazer, né? Isso a gente não encara como trabalho de forma nenhuma, a gente encara isso como um ato terapêutico pra gente, né? Então a gente faz, a gente nem vê a hora passar. Tem dias que eu venho aqui pra fora, começo a fazer, nossa, vou ver, já é 7, 8 horas da noite, às vezes é 2 da manhã, e eu tô aqui também. Principalmente no verão, 2 horas da manhã eu tô aqui. Mesmo no inverno também, eu gosto muito de frio, né? Eu não gosto de passar frio, mas o frio, né? Eu gosto bastante do frio. Gente, olha isso, ficou bem legal, né? Ficou bem bonitinho, muito legalzinho. Elas não estão tão coloridas, elas vieram, né? Acho que no vídeo que eu postei passado mostrava elas um pouquinho mais coloridas, perderam um pouquinho a coloração, mas também estão super assim, tava dentro de casa, não tava pegando sol, nada disso, tava sem substrato, sem nada, né? Agora vamos ver. Vou colocar água nelas e já já a gente vê como elas ficam. Gente, agora vou plantar a minha John Daniel com a que veio sem o nome dela, juntas nesse vasinho aqui. Eu gosto de plantar de 3, né, mas eu só tô com essas 2 aqui agora, mas depois qualquer coisa arranjo outra e coloco. Vou por essas 2, essas daqui, gente, ó, tá com a folhinha bem, tá vendo? Só de fazer isso elas já saem, então ela já tá com sede, com bastante sede, provavelmente. Vou colocar água nelas agora. Ai, gente, olha que bonitinho aqui o verso da folha dela. Tudo desenhadinha. A John Daniel é linda, né? É uma plantinha tão simples, eu nunca tive ela, né? Nunca. E eu sempre quis ter ela. Eu acho ela tão bonita, quando ela cresce, ela fica com uma forma, nossa, uma forma muito bonita. Vou colocar ela aqui no vaso. E John Daniel é super tranquilo pelo que eu vejo, né? É super tranquilo de cultivar ela. Não requer não tem muito mistério no cultivo dela. E aqui do lado, eu vou colocar nosso brinde. Já vou colocar numa posição, para que se eu precisar pôr outra depois, eu posso pôr aqui na lateral, né? Bom, gente, tá aqui as 2. Depois eu planto uma outra aqui, caso apareça uma outra. Ficou bonitinha, né? Ficou meio apagadinho o vaso, mas porque a coloração delas, né? Não tá tão expressiva, né? Então mas tá bonitinho. Gostei desse vaso também. Gente, essa daqui, essa Gasteria Sakura Fuji. Não vou plantá-la agora. E eu falo por quê? Porque eu tô fazendo um vaso de lata para ela. Ela gosta muito de vaso de lata, tanto que no outro vídeo eu até coloquei a que eu tenho em vaso de lata. E eu não tenho um vaso de lata que seja adequado para essa daqui agora,
tá? Então eu vou deixar ela aqui mais um pouquinho, ela tá super bem, e Gastéria é super forte também, né? Eu vou deixar ela aqui mais um pouquinho, depois eu vou plantar ela num outro, e quando eu plantar ela eu filmo também e coloco aqui no vídeo, né? Talvez eu vou plantar ela de novo também com uma Lemon Lime que eu tenho, que eu adoro a Lemon Lime, e eu comprei uma outra, né? Tenho aqui, inclusive foi uma das que caíram aí com o desastre que aconteceu aqui, né? Com os jacus. Caiu minha Lemon Lime e aí eu vou replantar com todas as outras. Gente, aqui tá nos nossos replantes, tá, de hoje. A gente, né, o vídeo fica um pouquinho longo, né, porque a gente vai falando, a gente se empolga, fala mais do que não sei o que, né, mas ficaram bonitinhas, né, olha essa latinha. Gente, eu amei essa composição, ficou bem legal. A nossa Van Keppel ficou muito legal, a nossa Xingu também. Gente, é o trio das pruinadas, adoro quando faço trio das pruinadas. Gente, olha a Pink Granite aqui, como ficou muito bonitinha aqui, né? Já já ela vai ficar um pouquinho mais colorida. Essas 3 latinhas aqui, eu adorei fazer elas. Vou fazer mais latinhas dessa. Gente, olha essa daqui. Que coisa maravilhosa que ficou essa lata com essa planta. Ficou muito bonitinha. Gostei bastante dela. Aqui, né, tá a nossa Blood. Tá bem legal, nossa Moonstone também. Ficou muito legal. E aqui tá a nossa John Daniel com a nossa, que veio sem identificação. Mas ficaram muito legaisinhas, né? Gostei muito desse replante. Ficou muito legal. Bom, gente, por hoje o vídeo é esse. Fiz o replante das plantas que vieram aí da Ana Karina Assunção, que são plantas bem especiais, que eu gosto bastante de receber essa caixinha. É uma caixinha que vem aí plantas de excelente qualidade e também plantas com muitas surpresas boas, né? Como veio aí o meu brinde, né? Adorei aquela plantinha que eu não sei ID. Se vocês puderem me ajudar aí, coloquem aqui no comentário, nos comentários quais são as possibilidades que ela possa ser, né? Que eu não tenho ideia que plantinha que é essa. Não sou muito, assim, ligado nas gibifloras, né? Embora esteja mudando um pouquinho agora de opinião, né? Porque eu vi essa e adorei essa de carúncula, muito bonita mesmo. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, por favor, pode deixar aqui nos comentários, ajuda bastante os comentários o YouTube mesmo, né? Divulgar os vídeos para outros públicos. Se vocês puderem deixar curtida também, ajuda bastante. Mas muito obrigado já por vocês terem assistido, tá bom? Até mais!